Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra O Grande Capital, o último livro da trilogia USA de João dos Passos. Bem, eu já tratei do primeiro e do segundo vídeo da trilogia USA, vou deixar aqui nos cards. Se você não pôde vê-los, eu recomendo bastante, porque esse aqui é a sequência. Aquilo que nós já abordamos naquele vídeo, a gente vai evitar de falar aqui, vamos dar sequência com essa história propriamente. Bem, nesse fluxo de narrativa comum aqui à obra do João dos Passos, dessa trilogia USA, não há um personagem principal, né? É mais um acontecimento, vamos dizer assim, que engolfa todos os vários personagens nas suas mais, vamos dizer, específicas circunstâncias que eles estão vivendo em suas vidas. Mas se eu tivesse de dizer que há um personagem principal nesse livro aqui, no Grande Capital, seria o personagem chamado Charlie Anderson. Nós já tratamos dele em outros vídeos, mas nesse livro aqui o que acontece? Ele retornou da Primeira Guerra Mundial como um herói de guerra, mas assim, o impacto que ele tem ao chegar não é nada, mas nada favorável. Por quê? Ele volta a ter com o irmão, né? A família dele era bastante problemática, vamos lembrar. E aí ele volta a ter com o irmão, vai voltar a morar na sua casa, a mãe dele está muito doente e tal. E o irmão dele, vamos dizer assim, virou uma espécie de protótipo do empresário. Então um cara ganancioso, um cara ávido, um cara inescrupuloso, um cara que só quer saber de dinheiro. E ele acha aquilo muito sórdido, muito infame. Ele, sabe, ele tem um desgosto do modus vivendi que o irmão adota. E assim, o irmão dele destaca recorrentemente, não, olha, veja bem, os carros, eles são um futuro, né? Esse é o momento do Fordismo. Eu já tratei um pouquinho disso aqui no vídeo sobre o livro Modernidade Líquida, mas assim, o irmão do Charlie tem uma postura que o indigna. Então, por exemplo, né, o Charlie é um herói de guerra. O que ele quer fazer, o irmão? Quer aproveitar vamos dizer, desse fato de ele ser um herói condecorado para ajudar na venda dos carros. Ele acha isso infame, né? Aliás, é muito comum que pessoas que participaram da guerra têm um estresse pós-traumático, não querem lembrar daquilo que aconteceu lá, e nós sabemos que nós deslindamos aqui, né? Não às vezes com tantas minudências para não entregar, para não dar spoiler, né? Para não contar o final do livro, do que aconteceu nos outros livros, especialmente nesse caso específico no segundo, né? Que foi o 1919, mas o fato assim, a participação dele na guerra não foi propriamente tão nobre assim sempre, né? Teve muitos problemas também. Então, assim, ele não quer ficar se lembrando daquilo, saudando, e o pior, se utilizar daquilo que ele conseguiu para vender mais coisas. Ele acha aquilo, sabe, tudo muito torpe, tudo muito venal. Então, assim, ele se incomoda muito. Aí a mãe dele falece, e aí tem uma briga, assim, ferrenha por causa da herança, sabe, tudo envolve muito dinheiro, ele acha aquilo pegajoso, aquilo sórdido, então assim, ele acaba abandonando a família. Então assim, a despeito dele ter essa perspectiva de crescer economicamente, ele abandona, ele se junta com um amigo dele que lutou com ele junto na guerra, que é o Joey, e eles vão abrir juntos uma empresa de aviação, ou trabalhar para outra pessoa. Eles estão ali com uma série de sonhos, eles têm ideias, têm talento, têm projeto. O Charlie é uma espécie de engenheiro, né? Ele acabou conseguindo se formar, que é aquele engenheiro que metia a mão na massa, vamos dizer assim, né? Aquele engenheiro prático mesmo, que desenvolve coisas, que está produzindo, que também compõe a diretoria da empresa, que é a empresa dele mesmo. Então, assim, é um cara muito inventivo, ele tem muitas ideias, e assim, é um personagem muito dinâmico, assim, né, que é um cara talentoso e tal, mas no aspecto amoroso ele fica ali, vamos dizer assim, um pouco ao quebrado. Ele chega a ter contato com a Evelyn, que foi uma personagem que compôs o primeiro e segundo volumes, mas aqui nesse livro ele vai conhecer aquele que seria, vamos dizer assim, o suposto amor de sua vida, que é uma personagem chamada Doris. Mas essa Doris, ela é uma espécie de socialite, é uma mulher fútil, rica, frívola, que vive numa espécie de mundo da lua, que vai ter tal jantar, que vai ter tal exposição, sabe aquela coisa que não tem vínculo nenhum com a realidade, obviamente não trabalha, lida com um círculo social muito abonado, e o Charlie é um personagem que nesse momento histórico ele está ascendendo, ele está lutando, está crescendo, mas não é, vamos dizer assim, um personagem do quilate dela, vamos dizer. E assim, a todo momento ela corta ele, tá, mas ela gosta da presença dele ali, para ficar, sabe, tendo aquele bonequinho ali, né, que gosta tanto dela e tal, mas não dá muita esperança a ele, mas ele, vamos dizer assim, até isso é padrão também, né, quando a pessoa às vezes quer muito uma coisa, aquilo lhe é negado, aí que ela quer mesmo, aí parece assim, a sanha, né, o fato de não ter conseguido, o fato de não ter atingido o objetivo, aumenta ainda mais a vontade de conquistá-lo, mas ele acaba não conquistando ele malogra, isso a gente já pode adiantar, isso vai ter uma consequência muito lesiva na vida amorosa dele para sempre. Parece que depois disso ele não se acerta mais. Mas o fato é que na parte trabalhista ele vai se desenvolvendo, ele chega até a desenvolver patentes, se torna uma pessoa bem sucedida na sua área.
incorre numa série de equívocos, né? Isso é muito comum nos personagens desses livros, né? Dessa trilogia, que, vamos dizer assim, acerta nisso, erra naquilo, né? Então, assim, na parte do trabalho mesmo, ele acaba fazendo algumas sacanagens e tal, mas o fato é, ele consegue ascender financeiramente, ele consegue atingir boa parte dos objetivos que possui, mas no campo monetário, porque no fim ele não é um personagem feliz. E assim, é bom a gente tocar nesse assunto, porque isso permeia o livro como um todo, assim, aquilo que vai compor a nossa própria vida é uma quantidade muito grande, né, de sensações, de sentimentos, de vontades, de desejos, no qual o aspecto financeiro é um deles, e é grandemente importante, mas ele não é o único, né? Você tem que ter uma boa relação familiar, quiçá com seus pais, quiçá com seus filhos, quiçá com seu cônjuge, você tem que ter uma boa relação no trabalho, por exemplo, você pode ter um trabalho que você ganha um salário bom, mas às vezes aquele salário, aquele tipo de ocupação, ele te desgasta, ele te oprime intelectualmente, você não se sente recompensado no aspecto social, ou às vezes acontece o inverso, você é muito bem recompensado, por exemplo, você é um professor, você adora dar aula, você adora seus alunos te respeitam, te tem como exemplo, mas o salário é baixo, né? Então às vezes você também não tem outras relações significativas que vão dar propriamente um sentido à sua vida, né? Eu já tratei bastante disso aqui no vídeo sobre o livro O Clube da Luta, que também tem um filme bastante famoso, né? E ali eu destaco várias e várias vezes, né, que uma vida prende significados, é uma vida comunidade, com ideais de comunhão, de partilha, de fraternidade, de solidariedade. Você exerce aquilo que nos torna humanos, né? A solidariedade, o fato de você poder conversar com a pessoa, poder ter uma relação que não é uma relação interesseira, você poder conversar bem, você poder ter um amigo, poder dar uma risada, poder conversar bem, ter uma comunhão, exatamente, né? Viver uma comunidade das mais variadas formas, né? Você pode viver isso, às vezes, não só no seu serviço, não só com a sua família, mas pode ser num movimento social, pode ser numa ONG, pode ser na igreja, pode ser numa academia, enfim, pode ser em 1001 lugares. Você vai viver, que vai construir relações sólidas, estáveis, que vão dar sentido à sua vida. Então, só o dinheiro é um elemento muito importante, mas ele não é o único. E assim, o Charlie consegue isso, ele consegue o dinheiro, mas quando isso vem sozinho, né, isso, ao contrário, vai acarretar até problemas, né? Porque, por exemplo, você consegue dinheiro, todo mundo ao seu redor não tem, o que é você com esse dinheiro? Você é um alvo, pô. Entendeu? Todo mundo vai atacar, porque ali você sabe que tem ali, vamos dizer assim, uma condição melhor, que você pode aquinhoar alguma coisa, né? Então, assim, o Charlie, de certa maneira, ele é muito pobre, né? Porque ele só tem dinheiro, né? E aí alguém pode contrapor, não, mas veja bem, o que o dinheiro traz, olha a quantidade de dificuldades que eu estou passando, a minha vida, vamos dizer assim, cerceada, minha vida, eu passo tanto aperto, tanta dificuldade, sabe, a todo momento da minha vida eu sou bombardeado por todos os lados por não ter dinheiro, e eu compreendo isso e sei que isso é verdadeiro, mas depois que você tem, digamos que você tem uma vida, uma condição um pouquinho melhor, você conseguiu um pouquinho mais de dinheiro, como vai ser a sua vida? Você vai resolver esses problemas momentâneos, esses problemas, vamos dizer, pontuais que estão te incomodando, uma dívida, ou isso, aquilo, mas você vai ver que depois daquilo ali haverá outras coisas, haverá outras questões que elas não vão se resolver só com dinheiro. Há uma pesquisa que eu li anos atrás que fizeram com ganhadores na loteria na Grã-Bretanha. E aí, beleza, os caras ganharam na loteria, o que acontecia com o psicológico deles depois de ter ganhado? E lá, essa pesquisa evidenciava uma coisa muito interessante, que as pessoas, claro, quando ganhavam, ficavam eufóricas, né? Era uma coisa, assim, absolutamente desproporcional. E depois, né, passava aquela euforia e tal, a pessoa não precisava mais trabalhar e tal, mas o que acontecia, então, depois disso? Na média, aliás, na grande maioria dos casos, as pessoas que eram felizes, depois de ter ganhado na loteria, permaneciam felizes. Porém, as pessoas que eram mais tristonhas, elas também permaneciam tristonhas. Ou seja, o fato de ter ganhado muito dinheiro e de uma boa parte dos problemas de sua vida, vamos dizer assim, não só ter resolvido, mas pelo menos ter mudado, aquilo não foi suficiente, porque existem outras coisas além do dinheiro. É lógico que o dinheiro, ele pode, a ausência dele ocasionar infelicidade, e ocasiona muita mesmo, porque são muitas privações pelo fato de você não ter dinheiro, mas não é só ele que vai gerar felicidade. Para alcançar a felicidade, você requer muita coisa, né? E para gerar infelicidade, você precisa de poucos. Por exemplo, só o fato de estar em um relacionamento ruim, um casamento ruim, você já pode ser uma pessoa infeliz, ou ter um mau relacionamento com seus pais, ou um mau relacionamento com seus filhos, ou estar num serviço desgastante, ou seja, ou estar com problemas de saúde, enfim. É muito mais fácil puxar para baixo do que puxar para cima. Puxar para cima requer uma série de acontecimentos, entendeu? Então, ter só o dinheiro, só isso não resolve. No fim, nós podemos resumir assim: se você só tem dinheiro, na verdade você é muito pobre, né? E é interessante que já nesse tempo histórico aqui, esse personagem, Charlie Anderson, ele é um personagem muito vinculado à produção ali no campo dos aviões e tal, desenvolve patentes, como eu disse, é um cara muito atilado e tal, mas já começa, vamos dizer assim, a se imiscuir o aspecto do capital produtivo com o capital especulativo, porque ele joga na bolsa de valores, ele
faz aposta, joga para um lado, joga para o outro. E isso é muito interessante, porque alguns personagens vão vincular a ascensão do neoliberalismo esse aspecto de que o capital especulativo vai tomar uma importância maior e o capital produtivo cai, né, e vamos dizer assim, fica cada vez mais o dinheiro circulando na jogatina do mercado financeiro, enquanto que as pessoas que estão efetivamente trabalhando, produzindo, gerando dinheiro, gerando, sabe, riqueza, essas estão sendo, vamos dizer assim, bombardeadas, estão tendo seu trabalho succionado pelo capital. Então, assim, vincula-se muito, é um equívoco muito comum, por exemplo, na análise do Ciro Gomes, né? Eu já fiz aqui uma análise do livro dele, tem suas virtudes também, eu as destaco no vídeo que eu fiz aqui, vou deixar aqui nos cards. Ele pensa isso, né? Que essa é uma característica vinculada ao neoliberalismo, e não é. Eu já destaquei isso aqui também no vídeo sobre o livro 2 do Capital, o livro 2 e 3, na verdade. O Marx aborda isso, né? A tendência ao capital, a tendência intrínseca ao capital, na medida em que você consegue acumular uma quantidade de recursos boa, oriundo da produção, você migrar para o capital especulativo. E aqui nós vemos isso acontecer, vamos dizer, de maneira peremptória. Outra personagem de destaque aqui no livro é uma personagem chamada Mary French. Essa Mary French, o pai dela faz um investimento ruim, eles acabam tendo um problema financeiro relativamente grave na família, o irmão dela falece, então eles são obrigados a se mudar. Porém, nesse momento histórico, depois de passar muitas dificuldades, o pai dela é médico, mas é um médico, assim, completamente, vamos dizer assim, dedicado a causas sociais. Ele mora numa região relativamente humilde, há muitos mineiros próximos, e essas pessoas não têm condição financeira de pagar por uma consulta e tal. Então, assim, ele atende as pessoas, né? Atende gratuitamente, né? A maior parte das pessoas ou paga pouquinho. Então, assim, ele não consegue abandonar aquelas pessoas. Ele tem aquele sentimento vamos dizer assim, de uma missão de vida, né, na medicina. Não é essa coisa tão venal nos dias de hoje, né? A pessoa só quer dinheiro e tal e tal. Não, ele é uma pessoa completamente engajado. E a tal ponto ele é engajado que ele sofre muito, né? Ele trabalha demais, ele trabalha até de madrugada, trabalha todos os dias da semana para atender essas pessoas humildes. Ele não consegue, vamos dizer assim, não fazer nada por elas, ele não consegue, vamos dizer assim, abandoná-las, né? E isso vai trazer uma série de consequências, porque ele é uma pessoa, vamos dizer assim, bem à esquerda, portanto, mas ele não é muito do discurso, ele é da ação, entendeu? Ele vai fazer, vai ajudá-las, não vai ficar discursando, não vai ficar prometendo, não vai ficar, sabe? Ele atua, ele age em benefício das pessoas mais humildes. Em contrapartida, a esposa dele é o inverso dele. É uma pessoa completamente de direita, completamente conservadora, preconceituosa, autocentrada, egoísta, que não tá nem aí para ninguém e acha ele um burro. Não consegue deixar de observá-lo como um sujeito tacanho, sabe? Sujeito que quer consertar o mundo, que, sabe? Ela vê com um enorme desprezo e por conta disso o relacionamento do casal é péssimo. Essa mulher vem a ganhar, inclusive, uma herança e aí que o casal, vamos dizer assim, vai cada um indo para um lado, vamos dizer assim, né? E a Mary French, que é a personagem, assim, uma das grandes desse livro, ela, obviamente, ela toma, vamos dizer assim, o lado do pai. Ela se sente, vamos dizer assim, mais atendida por aquilo que o pai é, por aquilo que o pai faz. Ela tem, vamos dizer assim, um antagonismo em relação à mãe. E, vamos dizer assim, é uma pá de cal para ela quando ela está nessa situação um pouquinho melhor, porque a mãe dela ganhou essa herança, e ela começa a ter relações com as colegas de escola, de ensino médio, e assim, ela observa que o mundo que aquelas meninas vivem é um mundo muito fútil, é muito frívolo, é muito desconectado do mundo real da imensa maioria da população. Ela que vive ali próximo das pessoas mais humildes, reconhece a sua dor, reconhece suas demandas, sabe, todo aquele sofrimento, a vida que aquelas pessoas estão passando, ela conhece aquilo ali, ela vê, né, quando ela vai lá no consultório do pai, vê o que ele está atendendo, vê o tanto que ele se esforça, vê o tanto que aquelas pessoas sofrem, aí ela vai chegar lá na escola, as meninas estão falando de festa de tênis, né, de country club, sabe, aquela coisa de patricinha mesmo, completamente desconectada da realidade, algo que, aliás, é muito comum até os dias de hoje, né? Então, assim, você imagina, né, a bolha que uma pessoa rica vive, né, ela é muito diferente em relação das pessoas humildes. Então, quando ela vê aquela coisa ali, ela fica horrorizada, entendeu? Porque ela percebe que uma parcela da população, essa parcela mais aquinhoada, ela não tem nem noção do que é o mundo real, nem noção do que é o mundo concreto, o mundo palpável, para a imensa maioria do país que ela vive. Parece que a pessoa está vivendo dentro de outro país, dentro de uma realidade completamente apartada daquilo que é efetivamente o mundo real. Então, assim, ela tem horror àquilo e, portanto, ela escolhe o caminho dela, que é o caminho da classe trabalhadora. Então, assim, meio que eu vou seguir minha vida. Primeiro ela se torna garçonete, depois ela consegue se tornar jornalista. Porém, quando ela está lá no jornalismo, ela começa a acontecer ali movimento trabalhista, pipocar algumas greves e tal. Então ela vai lá, vai dar voz aos grevistas. Vai mostrar qual é a realidade deles, qual é o salário deles, vai mostrar o mundo real e aí começa a sofrer pressão, né? Porque
os capitalistas não gostam daquilo, o chefe dela, olha, não vai dar certo isso, tal, começa a sofrer muita pressão, enfim. Ao mostrar como a realidade deles era tonitruante, ao mostrar que o salário era péssimo, né? Eles eram pessimamente remunerados. Ao mostrar o mundo real, vamos dizer assim, que muitas pessoas não queriam ver, ela incomoda demais e acaba sendo despedida. Ou seja, ela foi despedida por fazer o trabalho de um jornalista, né? E aí o que acontece? Ela acaba migrando e passa a trabalhar para o próprio movimento sindical. E aí também, ela, vamos dizer assim, parece que reproduz a atitude do pai. Trabalha demais, trabalha recebendo um salário muito precário, chega a ter uma remuneração eventualmente, às vezes até de graça, e aí fica com dificuldade para viver, tem que pedir dinheiro emprestado da mãe. Enfim, a vida dela é um caos, porque ela vai, de fato, se engajar na causa trabalhista, mas vai se engajar de corpo e alma mesmo. Em todos os livros, ela é a personagem mais à esquerda e ela é a personagem mais coerente. Ela exerce a praxis mesmo, né? Ou seja, esse vínculo entre teoria e prática. Então ela é uma pessoa de esquerda na sua plenitude, engajada, trabalhadora, ela corre muito atrás, quer fazer o máximo por todo mundo, sabe? Ela dá muito sangue pela causa, vamos dizer assim, né? E isso vai trazer uma série de consequências, né, sobre ela, sobre as pessoas que estão ao redor dela. Ela, inclusive, chega um momento que ela é tão eficiente, assim, ela trabalha tanto, ela fica até altas horas trabalhando, fazendo relatório, fazendo coisa para jornal, sabe? Sempre trabalhando, que uma pessoa que é de esquerda, que foi eleito lá num cargo de senador lá, ele vê que ela é muito competente e chama ela para ser uma assessora, né? Quando ela chega lá, né, em Washington, então, o mundo é outro, né? Então, assim, as pessoas lá, tudo, né, naquele local mais de luxo, vamos dizer assim, não tem aquela pressão social, as pessoas estão ali naquelas reuniões, tem ali o vinho, tem o champanhe, sabe? É outro mundo, né? Uma coisa muito mais, vai ficar num hotel, o hotel tem um relativo luxo, e ela vai percebendo que aquilo, pô, isso aqui não está correto, entendeu? Olha o que aquela trabalhadora lá está passando e o que é isso aqui? E, então, assim, ela não se vende, ela não se deixa corromper, o que é muito natural que aconteceria, porque, por exemplo, se você tem um roqueiro que é um indignado, que faz a denúncia contra o sistema, o cara começa, se ele consegue ascender, se ele cresce, se torna um grande nome, o que acontece? Ele vai ganhar muito dinheiro, e aí ele vai ser, contrário ao sistema do qual ele é beneficiário, né? Começa a ficar em grandes hotéis, pode comprar o que quer, lá. Será que ele vai ter essa raiva toda? Essa indignação vai se manter com o tempo? O que você acha? A resposta é muito óbvia, isso acontece sempre, é tão recorrente que é até trivial. E isso não é só do tempo histórico de agora, não, né? Eu me lembro que, quando eu li o livro do Dee Brown, Enterrem Meu Coração na Curva do Rio, sobre os indígenas, acontece uma coisa muito peculiar, assim, porque as lideranças indígenas, que eram mais revoltadas, que eram mais indignadas, que eram mais radicais contra a ocupação do território deles pelo homem branco, o que elas fazem? O que os homens brancos fazem com elas? Eles convidam eventualmente essa liderança e colocam elas lá no mais caro hotel que havia na época, com todo tipo de luxo, todo tipo de benesse que a modernidade podia prover, eles ofereciam a ela. E esses indígenas, eles ficavam, vamos dizer assim, abestalhados com aquilo, né? Porque eles viviam lá, basicamente, na Idade da Pedra Polida, com só contato com o homem branco, que foi ali trazendo armas, ou uma outra coisa, uma outra benesse da modernidade. Quando eles chegam lá, naquela constelação de luzes artificiais, com aquele hotel muito, né, sabe? Com aquelas pessoas servindo, com aquela comida, sabe? Com tudo aquilo diferente, quando eles voltam para as tribos, eles voltam, vamos dizer assim, domesticados, né? Eles voltam amaciados, eles não voltam com aquela indignação toda, porque eles percebem que aquele modus vivendi, né, alheio ao deles, é um modus vivendi de certa maneira superior, né? Olha a comodidade que a modernidade traz. É lógico que traz um monte de contradições também, mas isso eles não estavam vendo, né? E nem é tão exposto a eles assim. Eles colocavam eles lá justamente para eles vivenciarem aquilo que a modernidade traz de melhor. Resultado, eles voltavam mais amaciados. E aí, vão fazendo isso com várias e várias lideranças indígenas. Até que chega um índio que faz uma liderança também muito dura, muito firme na defesa do seu povo, e aí os líderes políticos lá convidam ele para ir, né, para uma grande cidade, para visitar e tal. Ele não aceita, porque ele percebe que os outros indígenas, os outros líderes que eram bravos, que eram valentes e tais, radicais, na defesa dos interesses dos seus povos, quando eles eram convidados para ir lá, eles voltavam diferente, eles voltavam, sabe, mais fragilizados, eles não voltavam com aquela gana. Então ele fala, eu não vou para lá, porque eu sei que se eu for, eu vou voltar diferente. Né? E no caso aqui da Mary French, ela é um caso, vamos dizer assim, ainda mais nobre, porque ela viu o luxo, ela viu o requinte, ela viu o que havia de bom e ela não se deixou vender. Ela é bem compenetrada mesmo, né? E quando ela vê aquele que é um líder de esquerda, lá, no caso um senador de esquerda, ele quer ali fazer a defesa do trabalhador e tal, mas assim,
É no meio de muitas negociações, é no meio de, sabe, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Aquele jogo, aquele toma lá da cá, vamos dizer assim, da política, né? Que não existe o branco e o preto, né? Existe um território cinza ali no meio, e ela ficou horrorizada com aquilo. Isso aqui não tá correto, né? Esse tipo de concessão não cabe, né? Eu lembro da belíssima biografia do Che Guevara, escrita pelo jornalista mexicano Paco Ignacio Taibo II. Vou deixar os trechos selecionados desse livro, da trilogia USA, de todos que eu citar, tá aqui no box de informações. Recomendo muito, que há belíssimas pepitas de ouro lá. E aliás, já aproveito também para pedir, se você puder e quiser, curte esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros aqui pelo YouTube. Mas voltando, quando o Che Guevara, no meio dos problemas que ele enfrentava lá em Cuba, ele diz uma frase que é muito interessante. Ele fala o seguinte, que as concessões são a antessala da traição. E o que ela observa lá é exatamente isso, uma série de concessões em nome, talvez, de uma causa maior, da classe trabalhadora, ou seja, eu tenho que ceder nisso para ganhar naquilo, e ela não aceita. E ela é uma indignada, e ela não perde a indignação, ela não perde o foco dela. E por isso é uma personagem um pouquinho diferente em relação à média. Isso não implica dizer que ela não vai ter drama, isso não implica dizer que ela não vai errar, e também não implica dizer que ela não vai sofrer, muito ao contrário, ela sofre e sofre para caramba, porque ela é perseguida de todas as maneiras, pela própria família, ela tem um desprezo, claro, dos empregos dela, perseguição judiciária, perseguição da polícia. Então, assim, e mesmo dentro da classe a qual ela pertence, ela vai estabelecer relacionamentos afetivos que não necessariamente vão ter vamos dizer assim, uma espécie, vamos dizer assim, de reciprocidade tão digna e tão honrada quanto poderia e deveria ser. É interessante, assim, que o colapso emocional dos personagens e a degradação socioeconômica do sistema, elas parecem que ocorrem de maneira simultânea, né? E eu acho que, assim, um exemplo emblemático disso que ocorre aqui no livro está vinculada ao destino das lideranças sindicais, que eram anarquistas, aliás, anarquistas italianos, o que aconteceu em várias partes do mundo, né? O anarquismo teve relativo desenvolvimento na Itália, e com a imigração que aconteceu para vários países de italianos, vários, né, se espalharam no mundo e levaram greves. Aqui no Brasil teve a primeira greve de grandes proporções, foi organizada pelos anarquistas. E lá nos Estados Unidos também aconteceram, o pessoal que ativamente defendia a classe trabalhadora também, e houve a acusação de que dois líderes anarquistas, o Nicola Sacco e o Bartolomeu Vanzetti, eles teriam promovido um assassinato. E na época já sabia, assim, que aquele processo era óbvia perseguição política, que estavam querendo direcionar, né, a raiva que o capital sentia por aquelas pessoas defendendo o interesse dos trabalhadores, estavam pegando outro caso para jogar a culpa em cima deles, né. E essa menina, né, a Mary French, ela faz uma defesa fidagal, luta muito pela defesa desses dois personagens. Esses personagens existiram, né, mas eles vieram a ser executados, né. A pressão que os trabalhadores tentaram exercer não foi possível. Eu acho que ali é um clímax da desgraça, vamos dizer assim, né? Ali parece que há uma involução da luta trabalhista. É uma espécie, assim, de marco dentro do livro. E, claro, né, existem 1001 casos de perseguição política por meio do judiciário, desde o caso Dreyfus, aqui no Brasil, por óbvio, naquele as da moralidade chamado Sérgio Moro, e as desgraças que fez. Então, assim, isso é comum, e aconteceu lá nos Estados Unidos também, com esses dois líderes anarquistas, o Vanzetti e o Sacco. E 50 anos depois da execução deles, por parte lá eles sofreram a pena capital, né? O governo lá do estado de Massachusetts reconheceu que eles erraram, que eles eram inocentes e que foram injustamente presos, né? Mas como eu já destaquei no livro 2, a liberdade, né, na liberdade dentro da burguesia, ela vem só quando ela é inefetiva, né? Você tem uma liberdade de júri, mas não a liberdade de fato, né? Se você de fato tiver o poder para mudar o sistema em detrimento do capital, a sua liberdade vai ser tolhida. Enquanto você puder ficar bradando e reclamando sem ter o poder efetivo de mudar nada, aí a liberdade te é dada. Essa é a realidade socioeconômica que a gente vive, e eu reitero, do livro Modernidade Líquida, do Zygmunt Bauman, que eu já citei aqui, ele descreve isso de maneira muito precisa. Outra personagem bastante importante aqui no livro é uma chamada Margot Dowling, ou Dowling, não sei como é que se soletra, mas o apelido dela é Margie. E essa Margie, ela tem uma vida familiar muito complicada, porque a mãe dela faleceu, o pai dela se casou com outra pessoa, mas o pai dela é um vagabundo, um alcoólatra, gera, sabe, aquele terror dentro de casa, aquela ameaça, aquele fato de você não saber se vai ser agredido, não contribui financeiramente. Então, assim, uma situação trágica, até que em certo momento ele tanto apronta, né, tanto gera terror em cima da esposa e da filha dele, que ele acaba sendo preso. E aí a madrasta, que tem um relacionamento bom com a menina, mesmo sendo mãe, ela trata ela muito bem, elas então fogem, vão abandoná-lo, né? Não querem mais ter contato com ele. E por conta disso ela vai para outra cidade, e nessa outra cidade essa madrasta tem que trabalhar muito, o emprego paga muito mal, então ela tem que trabalhar muitas horas, né? E a vida é muito difícil, até que por fim ela consegue se relacionar com uma pessoa, um sujeito chamado Frank Mandeville,
E esse cara, ele trabalhava no ramo artístico, ele vinculado à arte, fazia suas apresentações e tal. Inclusive ele treina a Marg nisso, né? Porque a Marg é uma menina bonita e tal. Então, assim, começa a tentar incuti-la ali, né? Esses ideais artísticos, ela gosta daquilo, tenta desenvolver uma carreira nesse sentido. E com esse relacionamento, vamos dizer assim, a madrasta trabalha, o cara trabalha. A vida melhora. Entendeu? Porque aí já não depende de uma fonte de renda só, a renda dele parece ser um pouquinho maior. Então, assim, a família, vamos dizer assim, se estrutura minimamente. Porém, esse cara, esse Frank Mandeville, em certo momento, ele tem uma decepção profissional específica, esperava lá ser contratado, sabe, por certo tempo, e aquilo não acontece. Ele fica muito indignado, ele enche a cara e ele acaba estuprando a Marg. E a Marg fica, por óbvio, né, completamente atônita, e ele ainda ameaça ela, né, se você contar para sua madrasta, eu vou te matar. E aí, nessa situação tétrica, né, o que ela resolve é fugir. Ela vai fugir e vai tentar desenvolver sua vida no meio artístico, né, que era, vamos dizer assim, ela já havia sido treinada por isso, mas ela vai padecer imensamente nessa busca. Porque assim, você eventualmente consegue aqui uma alegria, você vai ter uma apresentação hoje, então você vai lá no teatro, você vai não sei aonde, mas assim, é uma alegria em meio a muitas decepções, e ela padece, mas padece bastante, a despeito de ser uma mulher bonita, a despeito de ter algum talento artístico, mas sabe, a competição é muito grande. Vamos dizer assim, parece que o salto entre você ser um artista qualquer, um artista rico, um artista famoso, sabe, ele parece assim que a diferença de talento não é tão grande, mas a de oportunidade, e vamos dizer assim, parece que muita gente vai tentar e pouca gente vai conseguir. Então assim, a gente vê esse aspecto belíssimo do showbiz, aquelas pessoas com destaque, que são grandes atrizes, grandes atores, que tem um salário vultoso, mas não vê aquele monte de pessoas que está tentando, que está querendo ser um ator, que está querendo ser uma atriz, e vai eventualmente conseguir uma ponta num filme, às vezes nem isso. Ou seja, aquela multidão de pessoas que eventualmente tem talento, mas, sabe, não consegue nem chegar lá, chega nem perto, na verdade. Eu acho assim que existe uma imagem recorrentemente utilizada, né, do palhaço na sarjeta, sofrendo sozinho. Até o Simpson faz uma paródia bastante, né, comum com isso aí. Mas isso tem um quê de verdade muito intenso, assim, e um sofrimento muito grande, né? Porque tá aquela pessoa muito feliz, aparentando toda uma felicidade lá na luz, nas luzes da ribalta e tal, e aquela galera que não conseguiu, né? E isso não fica evidente, né? Mas é muita gente tentando, muita gente, sabe, lutando por aquilo ali. É a mesma coisa com um jogador de futebol, né? Eu me lembro que anos atrás eu li uma reportagem da falecida revista Caros Amigos, e dizia o seguinte, que na pesquisa lá que uma entidade lá havia feito, 99% dos jogadores de futebol brasileiros ganhavam um salário mínimo. E nós, acostumados a ver os grandes jogadores que jogam muitas vezes na Europa com salários vultosos, a gente ignora esse tipo de realidade. E o mesmo acontece no campo artístico, né? Aquele monte de pessoa que está tentando, enquanto só uma ou outra lá vai conseguir ter, efetivamente, fazer muito sucesso e, por conseguinte, ganhar muito dinheiro. É interessante que a Marg, ela acaba se relacionando com um sujeito chamado Tony Garrido, e vou dizer assim, um nome, né, o mesmo nome do vocalista de Cidade Negra, né, que aliás é um personagem meio trágico na vida dela, vamos dizer assim, né, e ela fica ali naquela luta, naquele desespero, porque, enfim, né, se você consegue entrar em Hollywood, consegue fazer um grande filme, é como ganhar um bilhete premiado, né, você vai ser uma estrela de cinema, vai ganhar muito, vai poder fazer contratos, vai ter publicidade, etc. E assim, no livro vai expondo toda a vaidade ali de Hollywood, o exibicionismo, a sanha por dinheiro, é um negócio assim até meio cadavérico, sabe? É claro que você tem a atuação, a pessoa vai ali, vai fazer um filme, fazer um trailer, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas você imagina um local que as pessoas estão atuando o tempo todo, né? Que tudo é o exibicionismo, tudo é uma atuação, tudo estão escondendo certa coisa. É um negócio obsedante, sabe? É um negócio muito, muito pesado mesmo. E vai mostrando isso, e vai mostrando também a própria velocidade em Hollywood, que as coisas vão acontecendo num ritmo tão frenético, sabe? Numa celeridade, que parece que as pessoas não conseguem analisar, canalizar aquilo que está acontecendo, sabe? É muita coisa acontecendo simultaneamente, é muita coisa se sucedendo a outra, e as pessoas estão, sabe, sendo afogadas por aquilo ali, sabe? Aquela correria, aquele ritmo caótico, vamos dizer assim, que você não consegue refletir, você não consegue parar, uma coisa acontecendo, outra se sucedendo, e vem vindo, e a Marg está ali, tentando lutar, tentando seguir com a vida no meio desse caos, entendeu? É uma parte assim muito bem escrita do livro, inclusive. Mais para o final do livro, voltam alguns personagens que haviam tido destaque nas duas primeiras obras da trilogia. Então, Mulhouse, o Dick Savage, a Heleno, a Evelyn. Então, assim, por exemplo, uma dessas duas personagens conseguiu se casar, tem uma vida
estável financeiramente, mas não é feliz, trai o marido o tempo todo. Então assim, parece que as pessoas vão atingindo certas coisas, vinculava a sua felicidade a determinada coisa, mas quando atinge, né, quando consegue essa coisa, vê que o mundo não é bonito por causa disso, né, porque atingiu aquele determinado objetivo, que as coisas se sucederam de maneira tão feliz, vamos dizer assim. E é interessante porque esse livro retrata muito bem o que foi o período entre guerras, está se aproximando, né, os personagens aqui não sabem, mas está se aproximando no meio dessa euforia, no meio que se tanta gente com dinheiro, especulação financeira o tempo todo, está se aproximando o crash da Bolsa de Valores, né, mas eles não sabem, né, mas então assim, toda essa euforia, toda essa loucura, tá, algumas pessoas com muito dinheiro, uma imensa maioria de pessoas chafurdando na pobreza. Aliás, até no livro do Thomas Piketty, O Capital no Século XXI, vou deixar os trechos selecionados dele aqui embaixo também, ele destaca isso, né, que ao pegar lá o nível de concentração de renda, né, você consegue ver lá o gráfico vai subindo, 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 até que tem a Primeira Guerra Mundial, ali se esteriliza muito riqueza, a desigualdade cai, aí volta a níveis obscenos de novo, tem o crash da Bolsa de Valores, tem o problema, enfim, são tantos e tantos problemas recorrentemente acontecendo de concentração de riqueza que, vamos dizer assim, ela tem um ápice, né, tem um clímax no momento precedente à Segunda Guerra Mundial. E você consegue perceber que essa desigualdade toda é uma das causas, né, não é a única, mas é uma das causas. E aí depois da Segunda Guerra Mundial, ela cai abruptamente, o desenvolvimento socialista na União Soviética e a aplicação de medidas keynesianas nos países centrais do capitalismo diminui a desigualdade por várias décadas, mas com a ascensão do neoliberalismo, aí sim ela volta de maneira muito grave essa desigualdade a crescer, e hoje a gente está em nível parecido, até na verdade um pouquinho já pior do que no nível precedente à Segunda Guerra Mundial. E você vê isso acontecendo, já olhando com uma espécie de lupa para essa parte da história, vamos dizer assim, de certa maneira até um pouco curioso, mas também um pouco preocupante, sabe? Você tem uma mescla de sensações ao ver a construção de determinada tragédia que está, vamos dizer assim, se reconstruindo nos dias de hoje, né? A gente cada dia coloca lá um tijolinho a mais para a tragédia neoliberal que nós vivemos no nosso tempo histórico. E é interessante, né? Eu já destaquei nos outros dois vídeos o estilo, né, e o ritmo da escrita do João dos Passos, mas eu acho assim que isso fica muito evidente aqui, que ele tem um desespero na escrita, sabe, uma velocidade, uma adrenalina, assim, que o estilo da escrita parece que ele está, de certa maneira, representando o próprio tempo histórico, né, muita pressa, muita celeridade, as coisas vão se sucedendo e o estilo dele fragmentado, o estilo dele que vai cortando para outro personagem, o dinamismo que ele dá à história, parece que ele está representando, através do seu estilo, o próprio momento histórico, não é só pelo conteúdo, mas também pela forma, ele está mostrando essa sucessão de coisas, essa quantidade, essa avalanche de informações que vai bombardeando os personagens. Isso também está no próprio estilo do livro. Eu acho isso muito interessante. A fragmentação, por exemplo, que o livro tem, eu já destaquei nos outros vídeos lá, que as coisas não se concluem, mas também parece com a fragmentação do nosso próprio tempo histórico e também com a fragmentação do tempo histórico que aqueles personagens vivenciavam. Sabe, parece assim que tudo é célere, tudo ocorre em excesso, tudo é em demasia, tudo é uma overdose de tudo, entendeu? Que os personagens vamos dizer assim, vão sendo afogados por aquilo. E o estilo da escrita contribui para evidenciar isso. É realmente, da parte de João dos Passos, uma coisa assim, mas muito interessante. Por outro lado, também, assim, esse excesso de tudo, especialmente dessa celeridade, ele não permite uma profundidade, né? Os personagens têm dificuldade para assimilar aquilo que está acontecendo. Então eu citei aqui o caso do estupro, tem o caso também de um aborto no meio do livro, e parece que aquilo, sabe, é um fato a mais. E aí você pode contrapor, então assim, quer dizer que o livro não é profundo. Eu acho que ele quer mostrar que é tanta coisa acontecendo, é tanto bombardeio, sabe? É uma avalanche tão grande que os personagens sequer dão conta de assimilar aquilo que está acontecendo na vida deles. Ou seja, ele privilegia um pouco a velocidade em relação à profundidade, mas eu acho que ele privilegia, de certa maneira, concatenando-a com o tempo histórico que ele quer representar, o que torna o livro muito, mas muito bem escrito. Então, assim, talvez algumas pessoas, ao lerem o livro, não consigam se aproximar tanto dos personagens por causa dessa celeridade, né? Por causa desse bombardeio sobre a cabeça deles o tempo todo, né? Com esse fato deles estarem a todo momento como que desviando da bala, que nem aquele filme lá do Matrix, lá, né? Então, assim, ele está a todo momento sendo sugado, a todo momento sendo empurrado, a todo momento, sabe, muita coisa acontecendo. Isso talvez não agrade a todo mundo, mas para mim, particularmente, eu achei muito interessante, porque está concatenado em relação ao tempo histórico que eles viviam, reitero. Eu me lembrei, assim, enquanto li esse livro, daquela canção chamada Nada Tanto Assim,
que eu acho que foi gravado por algumas pessoas, pelo Kid Abelha, por exemplo. Eu vou deixar aqui no link aqui essa música, e a letra lembra muito, né? Que é muita coisa acontecendo e você não consegue nem parar. Calma aí, cara, deixa eu entender o que está acontecendo. Não dá tempo. Não dá tempo, os personagens eles são devorados pelos acontecimentos. Existe um personagem aqui no início do livro que ele fala assim: nós aguentamos a guerra, mas a paz nos liquidou. E assim, é uma verdade em partes, vamos dizer assim. De fato, os personagens voltam da Primeira Guerra com uma série de questões, uma série de contradições, mas aquele mundo que havia mudado também por causa da guerra, vamos dizer assim, é um mundo diferente, que eles não conseguem mais, vamos dizer assim, se adequar a ele. Compensação, assim, parece que os valores estão muito invertidos, o desenvolvimento do capitalismo muito agressivo, né, com muita concentração de renda, com desenvolvimento tecnológico, eles não dão conta. Parece que o tempo histórico está além daquilo que os personagens conseguem assimilar, e eu acho que isso acontece muito aqui no nosso tempo histórico atual, né? E aí muitas pessoas vão para o escapismo justamente porque não conseguem mais tentar, sabe, absorver o que está ao redor, porque é tanta coisa e eventualmente muita coisa ruim, aí a pessoa acaba fugindo da realidade, fugindo das notícias, e vai buscar escapismos artificiais das mais variadas formas, e todos eles, claro, embebidos na alienação. Outro ponto a se destacar é que, aliás, isso poderia ter virado uma nota no livro, havia lei seca nessa época, né? Então beber era proibido, era crime nos Estados Unidos. Lá os religiosos conseguiram impor essa medida com sua pauta reacionária no campo dos costumes, né? Isso, vamos dizer assim, gerou uma série de contradições, né, desde Al Capone e tal, enfim, porque os personagens, as pessoas querem beber, querem continuar bebendo, e o fazem de maneira corrupta, né? Então já tem que ir naquele tipo de estabelecimento comercial, aí lá tem a corrupção, tem o suborno, tem uma série de dificuldades, mas o fato é que os personagens bebem o tempo todo. O tempo todo. São muitos e muitos alcoólatras e muitos personagens que têm a sua vida, ou a construção de sua vida extremamente deteriorada, extremamente degradada por conta da bebida. O álcool aqui é uma espécie de ralo, sabe, que suga os personagens para baixo e destrói, aniquila diversas vidas, entendeu? Inclusive de pessoas que nem bebiam. Mas porque pessoas, né, de quem eles dependiam, como o pai aqui, que eu acabei de dar o exemplo da personagem Margie, acaba sendo extremamente afetada porque outra pessoa ao redor dela bebia. E assim, os personagens, quando eles tentam realizar seus sonhos, são muitos personagens com muitos sonhos, eles acabam sendo tragados também pela luxúria, pelo cinismo, pelo diversionismo, sabe, pela ganância, por uma série de vícios. Assim, os personagens, eles têm muita dificuldade de se manter centrados naquilo que eles planejavam, né, naquilo que eles intentavam fazer. E dessa maneira, assim, o John dos Passos, ele consegue mostrar a decadência do sonho americano, né? Tragada aí pela ambição, tragada pela luxúria, tragada pelo cinismo, que acaba, vamos dizer assim, pervertendo, né, o que seria o ideal daquela pessoa que trabalha, consegue ascender financeiramente, né? Então, assim, acabam muitas vezes indo para o álcool ou para o sexo, inclusive também como um escapismo, né? À medida que tudo está decaindo, tudo ao redor é moralmente corrupto, então, assim, o álcool e o sexo, eles são também uma espécie de boia, né? Que a pessoa vai ali se ancorar porque tudo está desabando ao redor, porque você está no meio de uma tempestade. E através desse tipo de escapismo, né, como o álcool, o sexo, eles tentam, vamos dizer assim, mitigar um pouco o vazio, a solidão, a vacuidade que eles sentem que é propriamente a vida deles. Acho assim, as descrições no livro também são muito vívidas, são muito reais, são muito coerentes, assim, você percebe que aquilo poderia estar acontecendo mesmo, assim, parece muito real, entendeu? Aquelas pequenas biografias que ele faz, aqui no caso, por exemplo, ele cita do Frederick Taylor, do Henry Ford, essas duas biografias eu achei, assim, fantásticas, né? Os dois formataram um determinado tipo de racionalidade na indústria, né? Tinha um método um pouco mais organizado do trabalho, primeiro o Taylor, depois o Ford, e as biografias deles foram fantásticas, mas há outras boas também. Eu acho assim, também mostra muito a face oculta dos Estados Unidos, né, que sai daquele aspecto de nobreza, sabe, de você tudo certinho, tudo coerente e tal. Não, aqui mostra corrupção, mostra suborno, mostra a podridão de Washington, mostra lobby, mostra tráfico de informações, mostra tráfico de influência, mostra aquele compartilhamento de informações confidenciais que vai acabar afetando o mercado acionário, ou seja, mostra um lado que habitualmente fica oculto, mesmo do cinema estadunidense. São raros os diretores que estão dispostos a mostrar esse tipo de coisa. Normalmente eles querem mostrar tudo muito bom, tudo muito bom, e quando tem um problema é porque é um muçulmano que trouxe, é porque é um alienígena que trouxe, que é um russo que trouxe, né? Vocês sabem bem como é que é. E assim, aqui também se mostra de maneira muito, muito clara o dinheiro corrompendo tudo. Ele vai levando tudo a reboque, né? Tudo gira ao redor do dinheiro, e o que vai acontecendo na maioria dos casos é as pessoas se corrompendo para obtê-lo. Ocorre também, é fato, assim, alguns personagens que se esforçam
muito e tem um retorno financeiro por isso. Mas eu acho assim que esses personagens, quando eles não se perdem, que eles vão conseguindo ali dar os seus passinhos, evoluir e tal, eu acho que assim é um tipo de público também. Porque, por exemplo, não há um personagem negro no livro. Então, assim, será que se fosse esse negro se esforçando, conseguiria? Ou se fosse um camponês, por exemplo? Porque a população camponesa era muito grande nessa época. Era um país que se urbanizava cada vez mais, mas ainda havia muitos camponeses. Eles não são retratados. Os negros não são retratados. Parece, assim, que ele retrata pessoas que são de classe média, e, portanto, vamos dizer assim, quando trabalham, quando se esforçam, elas conseguem, ora se manterem a classe média, ora ir para a classe alta, e mesmo quando elas caem, e vários personagens caem muito, inclusive ficam muito, muito pobres, mas parece assim que ele partiu-se sempre de uma condição mínima. Nunca mostrou aquele cara que foi um operário a vida inteira, que o pai era operário, que não tinha nada. Os personagens do livro, assim, eles têm alguma condição mínima, vamos dizer assim, para aí, a partir dela, tentar conseguir avançar. Então, assim, mesmo quando o sonho americano, com as suas contradições, ele ocorre a partir de certo patamar. E, assim, parece que o sonho americano, né, ele nunca, vamos dizer assim, parece que nunca os personagens chegam lá. Mesmo quando ficam ricos, não são felizes. Muitos não conseguem ficar ricos. Eles estão sempre buscando algo e não acontecendo, porque parece que tudo é construído em cima de um castelo de areia, sabe? E aquilo não podia dar certo. E, assim, boa parte desses sonhos que são espedaçados ao longo do caminho, reitero, são espedaçados por conta do álcool. Eu acho que esse livro aqui dos três, né, O Ganho de Capital, foi o livro mais à esquerda, a despeito de, reitero, os personagens terem dubiedades, terem fragilidades, a despeito de mostrar, através da ótica de personagens mais conservadores e outros mais progressistas, como aconteceu nos outros dois, mas eu achei esse aqui um pouquinho mais politizado, vamos dizer assim. É interessante que esse livro ele tem um final que fica bem aberto, ele é um final, vamos dizer, muito próximo do que aconteceu com o primeiro e com o segundo livro, de modo que, assim, poderia haver outros livros mais, sabe? Esse aqui não precisava ser o último livro, não precisava ser uma trilogia, poderia ser uma tetralogia ou sei lá quantos mais. E assim, o Grande Capital, para mim, dos três livros, ele foi o melhor. O primeiro, né, que foi o Paralelo 42, eu achei entre bom e muito bom. O segundo, que é o 1919, eu achei já muito bom. E esse aqui, olha, eu vou te falar, ele já ficou ali entre muito bom e excelente. Então, assim, é muito interessante você começar uma trilogia em que o melhor livro é o último, né? Muitas e muitas vezes ocorre um decaimento, né? Tem aquele início, aquele start ali que muitas pessoas gostam pra caramba e tal, mas depois o nível cai. E aqui não foi não, o negócio foi numa ascensão, que eu achei, assim, particularmente impressionante. E, assim, eu vou reiterar que esse livro merecia um sucesso muito maior, um tratamento melhor para a editora, nem a versão digital você não consegue comprar, bem virar tá dando muito mole aí, e é um livro assim muito, mas muito interessante. Ele é um pouco exigente com o leitor, já destaquei isso nos outros vídeos, mas ele é muito esclarecido, muito inteligente, muito dinâmico, célere, eu acho assim um retrato muito bem feito da sociedade estadunidense, e assim, eu recomendo imensamente a trilogia USA. Eu já havia observado vários grandes personagens indicá-la, né, vários grandes autores indicá-la, e de fato eu fiquei particularmente impressionado, assim, é uma bela trilogia e eu recomendo demais. Mas, naturalmente, o que eu expus aqui no meu veredito foi apenas a minha singela opinião e eu gostaria de saber a sua. Você conhece a trilogia USA? Conhece o autor de Um dos Passos? Leu o livro Grande Capital? Comente à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!